Esta é a minha versão das histórias de Sherlock Holmes nos dias atuais. Ela é apenas baseada e inspirada nos livros de Arthur Conan Doyle, portanto, se diferenciando em vários pontos da obra original. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like e deixe um comentário, mesmo que simples e curto. E se você gostar das minhas histórias, considere se inscrever no canal e seguir comigo nessas jornadas e aventuras em audiodrama. Aproveite e ouça sem moderação. Márcia Velke apresenta a série Sherlock, o Consultor. Episódio Um Estudo em Azul, baseado em Um Estudo em Vermelho de Arthur Conan Doyle. Parte 3 de 5. John não se impressionou ao ver que Sherlock possuía uma permissão de acesso da Scotland Yard ao passarem pela segurança na porta principal. Tampouco se espantou quando um policial mais velho disse: "Você parece horrível, Sherlock", ao passar por eles, enquanto esperavam o elevador. A maioria não reconheceu ou ignorou o detetive particular, e outros os observaram de longe. Alguns com curiosidade, outros com hostilidade controlada. John não teceu nenhum comentário. Eles seguiram em silêncio, até passarem por uma parede de vidro que separava um largo corredor de uma grande sala com algumas repartições nos cantos. Grande parte do espaço era dividida apenas por escrivaninhas e balcões de arquivos. Pelas altas janelas, que se enfileiravam por toda a extensão das paredes, via-se o rio Tamisa, e mais adiante, a roda gigante conhecida como London Eye, e o grande e belíssimo edifício County Hall, que antigamente era sede do governo britânico. Eu diria bem-vindo ao CID, mas nosso caminho até aqui me faz crer que você conhece esse lugar muito bem. Então, bem-vindo de volta, falou John assim que entraram na grande sala da corporação. Pelo que vejo, à exceção de 2 novos computadores, nada mudou aqui, comentou Sherlock olhando ao redor. E foi uma luta conseguir os computadores, informou Joe. Lestrade nos disse que lidar com a burocracia é mais difícil do que prender um assassino em série. Agora ele está focado em uma nova máquina de café, o que eu particularmente acho inútil, já que a maioria aqui toma chá, continuou John, apontando para uma máquina velha e desbotada. E por falar no inspetor, do escritório que ficava no canto esquerdo da sala, saiu o inspetor Lestrade. Ele tinha barba e cabelos grisalhos, olheiras leves e um ar cansado, mas sorriu ao ver Sherlock e John. "Muito bom ver você de novo, Sherlock", disse Lestrade cumprimentando o detetive. Então deu uma olhada no moletom que Sherlock vestia. "Estranho te ver sem aquele sobretudo azul escuro. Mandou para a lavanderia?" "Não", respondeu Sherlock pragmático. "Está guardado em uma caixa na casa de Mycroft." Lestrade olhou para Sherlock por um momento, pensativo, como se aquele casaco tivesse um significado maior do que apenas ser uma peça de vestuário. Então, deixando o que quer que estivesse pensando, voltou ao modo inspetor. "Fico muito grato pela sua ajuda, Holmes. Nosso departamento está precisando. Se não conseguirmos resolver logo um caso, Tobias Gregson vai ficar com a verba que estou pleiteando junto ao inspetor-chefe. Gregson teve sorte com aquele caso dos roubos no hotel de luxo, e agora, infelizmente, está nas boas graças dos comandantes." Lestrade disse as últimas palavras com um descontentamento nada velado.
Ah, sim, comentou Sherlock. Me lembro de ter lido sobre o caso. Era o limpador de janelas e o gerente. Muito óbvio. A identidade dos ladrões não foi divulgada a pedido do dono do hotel. Como você descobriu? Perguntou John curioso. Junto à matéria, no site do jornal havia algumas fotografias. Entre elas, algumas da fachada do hotel, com o equipamento de limpeza externa das janelas visível. O ponto é que aquele modelo de janelas abre para dentro, dispensando a limpeza pelo lado externo. E como você descobriu o envolvimento do gerente? Continuou John, admirado com a dedução de Sherlock. Me diga, Watson, que gerente não conheceria a forma de limpar as janelas de seu hotel? E que gerente contrataria um limpador de janelas extra para um trabalho que os próprios funcionários de limpeza pudessem fazer? É disso que estou falando. Gregson não vai vencer essa tão fácil, exclamou Lestrade animado, tendo vislumbres sonhadores de uma nova máquina de café expresso. John ainda estava parado, admirado com a dedução de Sherlock, quando o inspetor o chamou para uma conversa particular na sua sala. Minha mesa fica ali, Sherlock, perto da janela. Se quiser, pode me esperar lá ou na mesa do chão. John apontou para a mesa em frente à sua. Ele é o nosso rapaz da tecnologia e vai te mostrar as câmeras de trânsito. Sherlock meneou a cabeça em concordância e seguiu para a mesa de Sean, enquanto John entrou no escritório de Lestrade. Sherlock puxou uma cadeira e a colocou ao lado da de Sean, sentando-se em seguida. Sean era um rapaz asiático, alto, magro, de cabelos escuros e óculos de grau, que parecia ter saído direto de um dorama da Coreia do Sul. Sua mesa era como um glossário da cultura nerd, na forma de estátuas e bonecos de personagens. Ele olhou para Sherlock pelo canto dos olhos, sem se virar, e decidiu ignorá-lo, continuando seu trabalho no computador. Sherlock olhou para os lados, entediado e impaciente. Depois olhou para o teto e, por fim, observou a fileira de bonecos separados milimetricamente. Então, esticou o braço para alcançar um boneco com capa, roupa e capacete pretos. Dessa vez, Sean não o ignorou. Nem pense em colocar esses dedos gordurosos no meu Darth Vader, Sean disse em tom de ameaça. Por que o John mandou você para minha mesa? Ótimo. Sabia que conseguiria sua atenção se tentasse tocar em um dos seus ornamentos contemporâneos. John me mandou aqui porque você vai disponibilizar as filmagens das câmeras de trânsito da Brixton Road. Preciso das filmagens das 9 horas da noite de ontem até as 4 horas da madrugada de hoje. Sherlock disse isso com a naturalidade de alguém que pede um chá, e Sean olhou incrédulo. Ornamentos contemporâneos? Você tá de brincadeira comigo, cara? Isso aqui? Sean mostrou sua impecável coleção com a mão. É a elite da cultura pop. Em que cápsula do tempo você andou vivendo nos últimos 100 anos para chamar isso de ornamentos contemporâneos? Não liga para ele, Sean. Falou John, puxando uma cadeira para sentar-se do outro lado do rapaz. Ele não faz questão nem de saber o sistema solar, quanto mais sobre um universo criado com base nele. Como assim ele não sabe o sistema solar? Qualquer pessoa sabe o sistema solar. Isso é informação básica de escola. Indagou Sean, ainda mais perplexo. Foi o que eu disse a ele. Respondeu John, com uma expressão divertida na direção de Sherlock, que o ignorou, visivelmente impaciente com aquela enrolação. Espera, você é o mendigo que eu vi dormindo no ponto de ônibus? Sim, sou eu. Agora podemos voltar ao assunto das câmeras de trânsito. O que ele está fazendo aqui, John? Insistiu Sean. Ele vai nos ajudar no caso do assassinato na Brixton Road. John ignorou a expressão incrédula e descontente de Sean e a irritação visível de Sherlock, e continuou. Peter deu notícias? Sim, Sean respondeu como se a pergunta tivesse ativado uma informação esquecida em sua mente. Não descobriu nada com os vizinhos, nem no hotel em que a vítima estava hospedada. Como eu havia dito, cantarolou Sherlock triunfante, recebendo olhares de reprovação de John e Sean como resposta. Já eu tive mais sorte. Dessa vez, foi Sean que cantarolou triunfante, continuando a ignorar Sherlock.
O dono do pub em que a vítima foi vista por último me mandou as filmagens internas da noite de ontem. Sean mostrou as filmagens na tela do computador e tanto John quanto Sherlock aproximaram as cadeiras. Nas filmagens, podia-se ver a vítima chegar com um amigo e mais 2 mulheres. Elas eram mais jovens que eles e muito bonitas, e vestiam roupas sensuais. Eles flertam e bebem por quase 1 hora. Nossa vítima não parece muito feliz, comentou John conforme as filmagens foram avançando. Também percebi isso. Já o amigo dele está cada vez mais animado, acrescentou Sean enquanto as coisas esquentavam na mesa do pub. Mas espera, que o melhor ainda está por vir. Pouco tempo depois, a vítima começa a discutir com o amigo, que tenta acalmá-lo, levando-o para um canto do pub. A vítima enxuga algumas lágrimas do rosto e o amigo coloca a mão em seu ombro, dizendo algumas palavras. O efeito é imediato. A vítima tira a mão do seu ombro e, com uma expressão de raiva e decepção, vai até o balcão do bar e pede uma bebida. O amigo tenta conversar novamente, mas a vítima o ignora. Então o amigo vai até a mesa, deixa o dinheiro da conta e sai com as 2 mulheres. A vítima fica no balcão do bar por mais meia hora. Então, meio cambaleante, sai do pub. Temos alguma imagem da rua? Perguntou John. A vítima anda algumas quadras, mas some em um dos pontos cegos mais à frente. Explicou Sean, mostrando as câmeras. Esse homem que estava com a vítima, já verificaram a identidade? Perguntou Sherlock, falando pela primeira vez. Sean deixou de ignorar o detetive e o encarou com uma expressão de "É sério que você perguntou isso para mim?" Mas o que saiu da sua boca em seguida foi: "Seu nome é Joseph Robinson. Ele é amigo de infância da vítima e mora num luxuoso apartamento no centro de Londres." Sean respondeu com sua melhor expressão de Han Solo convencido. E por falar no sujeito... Sherlock e John viraram o rosto na direção em que Sean estava olhando e viram um Joseph Robinson de ressaca entrar pela porta principal. Quer dizer que o senhor deixou seu melhor amigo sozinho no pub, com uma crise depressiva, e passou o restante da noite no seu apartamento com as 2 mulheres que o acompanhavam? Perguntou John, escondendo sua indignação pelo descaso do homem com o amigo. Eu já tinha pagado as garotas, seria um desperdício. E era comum o Enoch ter essas crises. Ele chorava, bebia, chorava de novo, então ia para casa dormir. Ele também tinha essas crises em Edimburgo, e ele morava sozinho lá. Enoch sempre se virou bem sozinho. Como eu iria saber que... Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. O Sr. Enoch tinha algum inimigo ou alguém que tivesse alguma desavença com ele? John perguntou. Que eu saiba, não. Respondeu Joseph com uma expressão desconfortável e massageando a cabeça com uma das mãos. E entre vocês, Sr. Joseph, já houve alguma rusga ou desavença maior? Perguntou Sherlock, falando pela primeira vez. Ele ouviu a conversa entre John e Joseph, parado perto da janela, e se aproximou da mesa quando falou, olhando atento para a reação de Joseph. Ele era o meu melhor amigo desde a infância. É claro que tivemos algumas brigas e discussões, assim como acontece em todas as grandes amizades. Mas nada que me fizesse querer matá-lo, se é isso que está insinuando. E quem é você para me fazer perguntas? Você não está vestido de forma apropriada para ser um detetive. O Sr. Holmes é um detetive consultor e está nos ajudando nesse caso, explicou John, terminando de fazer uma anotação. Joseph olhou para Sherlock em um misto de desdém e escárnio. Há quanto tempo o Sr. Enoch Thompson sofria de depressão? Perguntou Sherlock, ignorando o desdém de Joseph. Ele sempre foi mais, digamos, sensível. Mas as crises mesmo começaram há alguns anos. Não lembro certo quando. Desculpe.
Está sendo um pesadelo desde que acordei. Joseph fez mais uma careta de dor antes de continuar. Podemos deixar o resto das perguntas para outro dia? Minha cabeça está quase explodindo e eu ainda tenho que falar com a família do Enoch. Então, se puderem me dispensar por agora... Muito bem, Sr. Joseph, falou John, fechando o livro de anotações. Vou deixá-lo ir, mas teremos mais algumas conversas nas próximas semanas e espero que esteja disposto a cooperar com o Matt. Qualquer coisa para achar quem fez isso com o Enoch, disse Joseph e levantou-se, saindo da sala o mais rápido que sua dor de cabeça lhe permitiu. Que Deus me guarde de amigos assim, comentou John, observando Joseph entrar no corredor de saída. Ele não parecia nem um pouco abalado com a morte do melhor amigo. Parecia até que ele estava aliviado. Para mim foi uma conversa muito produtiva. As peças do quebra-cabeça estão começando a se formar, disse Sherlock um pouco mais animado. Acha que ele pode ter mandado matar um amigo? Perguntou John, levantando-se da mesa. É possível, John, mas ainda temos poucas peças para nos indicar em qualquer direção. Precisamos de mais. Podemos finalmente ver as câmeras de trânsito? John terminava de preparar seu chá, enquanto Sean esperava que a velha máquina de café preenchesse sua xícara. O rapaz observava Sherlock de longe. Este estava sentado no lugar de Sean, focado na tela do computador. Você nem parece inglês. Preferir café a chá? Comentou John, depois de tomar um gole do seu chá e se virar na mesma direção que Sean. Não sou só eu, John. Você ficaria espantado ao saber quantos no CID gostam de um bom café expresso. Nosso inspetor é um deles. Rebateu Sean. Então ouviu a máquina terminar seu trabalho e pegou sua xícara, voltando a observar Sherlock com curiosidade. Seu amigo é estranho. Ele parece estar se divertindo mais assistindo às câmeras de trânsito do que o Barney assistindo pornografia escondido. O Barney? Do almoxarifado? Perguntou John, espantado com a revelação, mas em vez de uma resposta, ouviu um grunhido de desgosto vindo de Sean. Espero que seu amigo esquisito encontre alguma coisa. Não aguento mais beber esse café horrível, falou Sean, fazendo cara de nojo. Acho que ele encontrou, disse John animado, deixando seu chá de lado. Ele está sorrindo. Encontrou alguma coisa? Perguntou John, sentando ao lado de Sherlock, enquanto Sean sentou na cadeira do outro lado. Aqui está o que procurávamos, Sherlock disse dramaticamente, mostrando uma imagem ampliada de um táxi preto em uma rodovia. A placa estava bem visível. Eu já desconfiava que fosse um carro padronizado, continuou Sherlock em deleite. Teria que ser um carro comum, visto repetidas vezes. Nada melhor do que um táxi padronizado para se tornar mais um na multidão. Como você sabe que esse é o carro? Perguntou Sean desconfiado. A marca na lama que encontrei perto da casa revelou que a roda traseira esquerda estava com problemas. Olhe com atenção a roda esquerda do táxi. Sherlock então colocou o vídeo em movimento e o rosto de Sean foi mudando de desconfiado para abismado. Como você conseguiu ver isso sozinho? Eu jamais teria achado se você não tivesse me mostrado. Sean perguntou, ainda admirado. Você vê, mas não observa. Assim como não percebeu que seu homem de capa preta foi recentemente substituído por uma cópia. O quê? Questionou Sean confuso. Locais grandes e movimentados sempre deixam uma película de poeira, por mais que se limpe diariamente. Mas não há poeira nesse ornamento aqui. Sherlock apontou o precioso Darth Vader de Sean, e a expressão do rapaz foi de confusão a raiva crescente enquanto pegou e verificou cada detalhe do boneco. Uma cópia falsificada! Sean exclamou indignado. Aquele monte de estrume cósmico do Barney! Há tempos que ele estava de olho no meu Darth Vader coleção limitada. Sean já se preparava para ir ao almoxarifado lavar sua honra quando foi impedido por John.
Você vai acabar com a raça do Barney mais tarde. Agora eu quero o endereço do motorista daquele táxi. Disse John e pegou seu sobretudo. Assim que conseguir, manda o endereço para o meu celular. Vamos, Sherlock. John não esperou por Sherlock, que teve que andar rápido para alcançá-lo. Enquanto o chão voltava a sentar em sua cadeira, fazendo a tarefa que John o incumbira, inundado por pensamentos de vingança, envolvendo um sabre de luz vermelho e um magrelo com camiseta de banda de rock que trabalhava no almoxarifado. Mal John e Sherlock entraram no carro, Sean enviou o endereço do taxista. Eles saíram da Scotland Yard e seguiram para Halston, a noroeste do centro de Londres. Perto do viaduto da Harrow Road, eles chegaram ao seu destino, a rua Monk's Park Gardens. John parou o carro na rua sem saída, onde típicos sobrados ingleses, com fachadas padronizadas, tinham como vizinhos de frente os gramados verdes e as árvores secas do Monk's Park, que ladeava o rio Brent por várias milhas. Creio que será mais prudente se somente eu sair e conversar com o suspeito, sugeriu Sherlock, olhando um homem de estatura mediana acima de seu peso, colocando o lixo selecionado nas lixeiras em frente a uma das casas. E por que nós faríamos isso? Perguntou John de forma irônica, interrompendo seu processo de sair do carro. Suas roupas e postura gritam agente do governo, John, e isso poderá assustá-lo. Já meu moletom surrado, além da minha aparência desleixada, lhe parecerão mais amigáveis, e ele se sentirá mais propício a conversar comigo. Isso até você abrir a boca e falar como o primeiro-ministro, rebateu John. Você pode ser um ótimo detetive, mas acredite em mim, lidar com pessoas não é uma das suas qualidades. Anda, vamos. Insisto que sigamos minha sugestão. Caso contrário, ele fugirá e teremos que persegui-lo. Contrapôs Sherlock, mas John o ignorou e saiu do carro. Ele não vai fugir, Sherlock. Olhe para ele. Ele já nos viu e está tranquilo. Disse John quando Sherlock parou ao seu lado. John, para provar seu ponto, sorriu para o homem. Este sorriu de volta. Viu? Tranquilo, como eu disse. Sherlock continuou impassível, e os dois caminharam em direção à casa. O homem sorriu mais uma vez para John, que retribuiu e abriu a boca para cumprimentá-lo, mas não teve chance de fazê-lo, pois o homem saiu em disparada para dentro da casa. John ouviu um "Eu avisei!" de Sherlock atrás dele enquanto corria em perseguição ao homem para dentro da casa. Na pressa, o homem havia deixado a porta da casa aberta e John entrou correndo, atravessando a sala e indo até a cozinha, pois ouvira a porta dos fundos bater. Abriu-a também e conseguiu enxergar a cabeça do homem correndo para a esquerda, atrás do muro externo. John atravessou o quintal e abriu rapidamente o portão, correndo na mesma direção por uma rua estreita, tentando alcançar o homem que fugia como se um leão da selva africana o perseguisse. John acelerou o passo, mas o homem chegava ao fim da rua, que dava para Harrow Road e o viaduto. Ele iria escapar. Sem esperar, o homem foi derrubado por Sherlock, que apareceu saltando de uma grade que separava a rua sem saída da rua dos fundos. O homem esperneou, tentando se desvencilhar, mas John chegou e ajudou Sherlock a imobilizar o fugitivo. "Como você?" perguntou John a Sherlock, ainda recuperando o fôlego. "Deduzi que ele viria nessa direção?" completou Sherlock, com a respiração mais controlada. "Observei as ruas quando passamos por elas de carro, e a probabilidade de fuga era bem maior nessa direção." "E você observou que havia uma grade no final da rua também, suponho?" acrescentou ironicamente John, fazendo o fugitivo sentar e prendendo suas mãos com algemas plásticas. "Exato. Assim consegui traçar as possíveis rotas de fuga. Sempre útil quando se aborda um suspeito de assassinato." "Assassinato?" exclamou o homem amedrontado. "Vocês não estão aqui por causa do táxi? Eu não matei ninguém.
Não tenho coragem nem de matar uma barata, quanto mais uma pessoa. Às vezes a minha sogra testa os meus nervos, mas eu nunca pensei em matar. Essas coisas me dão arrepio. John parecia confuso, mas Sherlock tinha a expressão de quem já esperava essa resposta. Como eu imaginava, disse Sherlock levemente decepcionado. Você não tem a altura nem o porte físico do assassino. Fugiu porque estava trabalhando com uma licença falsa, eu suponho. O homem baixou a cabeça, indicando algo um pouco mais complicado do que uma licença falsa. Se não falar, vai ser levado para Scotland Yard como suspeito de assassinato. Ameaçou John, e isso fez o homem encará-los apavorado. A licença está em dia, pelo menos a do meu irmão. Eu ainda estou fazendo curso para obter a minha. Meu irmão quebrou a perna, sabe? Ele mora com a gente e precisamos muito do dinheiro. Então, como sou bem parecido com ele... Você está dirigindo no lugar do seu irmão, completou Sherlock, e o homem concordou, com um triste menear de cabeça. Mas só até a perna dele sarar. Não gosto de fazer nada de errado. É bem difícil conseguir a licença para dirigir os táxis pretos e eu não queria que meu irmão perdesse a dele. Precisamos do dinheiro, sabe? Explicou o homem com uma expressão suplicante. John pensou por alguns momentos e suspirou, cansado. Nós somos do CID, não do Departamento de Trânsito. Mas você ainda vai ter que explicar como o táxi do seu irmão estava na cena de um assassinato na Brixton Road ontem à noite, informou John, tentando manter o profissionalismo. Na Brixton Road? Ontem à noite? Não pode ser. Não trabalhei ontem à noite. Deixei o carro na oficina de manhã por causa de um problema na roda traseira esquerda. Sherlock completou a frase do homem. Por que ele fica terminando o que eu digo? E como ele sabe o que eu vou dizer? Perguntou o homem, impressionado com os, na sua opinião, poderes de adivinhação de Sherlock. Ele sabe porque é inteligente, e fala porque quer se mostrar. John respondeu com um olhar reprovador para Sherlock, que o encarou de volta com uma expressão de tédio. Vou precisar do endereço da oficina, e de 2 testemunhas que possam comprovar onde você esteve ontem à noite. Completou John, voltando-se para o homem. Eu fiquei em casa. Minha mulher e meu irmão podem confirmar. E minha sogra, se precisar. Se não precisar, seria melhor, sabe? John soltou as algemas do homem, e eles voltaram para a casa do taxista, recebendo olhares curiosos de alguns vizinhos, que o taxista e John cumprimentaram com um meneio de cabeça, e Sherlock ignorou, concentrado em pensamentos dedutivos. As luzes das ruas da cidade já estavam sendo acesas quando John e Sherlock chegaram à oficina, que ficava na 25 Treacoats Lane, embaixo da linha de trens. O gerente da oficina mostrava as câmeras de vigilância, enquanto eles ouviam o som de ferro e engrenagens de um trem passando acima deles. Foi como eu disse a vocês, reafirmou o gerente. Não tem nada nas câmeras e não notamos nada de diferente no carro. Nada diferente, a não ser as marcas de lama fresca nos pneus, improváveis de serem adquiridas em uma oficina trancada, e a pequena mancha no canto da imagem da câmera, mostrando que ela foi claramente adulterada. Contestou Sherlock em seu melhor tom irritante. O detetive aqui é você. Eu entendo de carros, não de arrombamentos. E, sinceramente, não sei como ele pode ter conseguido entrar na oficina. Só tem uma porta e ela tem tranca eletrônica. Respondeu o gerente, cada vez mais irritado com Sherlock. Ele conseguiu entrar no seu sistema e adulterar as filmagens. Descobrir o código de acesso da porta foi o mais fácil. Imagino que o código seja Arsenal 348. O nome do time que está evidente em toda a oficina, mas o número postal daqui. O homem arregalou os olhos, então murchou como um pneu rachado. Droga, vou ter que falar com a empresa de segurança. Eles vão ter que arrumar isso.
reclamou o gerente. E fazer um código mais difícil e que eu consiga lembrar. Ele acrescentou, em voz baixa. Preciso saber onde você e todos que têm acesso à oficina estavam ontem à noite. Falou John, pegando um pequeno bloco de notas e uma caneta. Se está desconfiado que fui eu ou algum dos meus rapazes que matou o tal homem, pode esquecer. Nem conhecemos o sujeito. E estávamos todos no pub ontem à noite, vendo o jogo. O Arsenal ganhou. Ficamos até a madrugada bebendo. Fomos os últimos a sair. Mesmo assim, quero a lista com os nomes, o telefone e o endereço do pub. Insistiu John, fazendo o que o seu trabalho exige. Já era noite quando eles finalmente saíram da oficina. John com um ar cansado e Sherlock pensativo. Infelizmente não vou conseguir o mandado de averiguação forense para o táxi e a oficina, Sherlock. Não temos evidência suficiente de que o carro estava na cena do crime. De igual modo, seria inútil e perderíamos tempo, falou Sherlock enquanto voltavam ao carro de John. Elizabeth não achou digitais ou cabelo na cena do crime. Ele usou luvas e touca e tomou todos os cuidados para não deixar vestígios no local. Então, com certeza, teve o mesmo cuidado aqui na oficina também. Pelo visto, voltamos ao início do jogo, lamentou John. Eu não diria isso, discordou Sherlock. Já temos várias peças do quebra-cabeça, Watson. Só precisamos achar as peças que faltam e encaixá-las no lugar certo. Preciso pensar. O alarme de destrancar do carro zuniu e as portas bateram. Eu estava pensando... Começou John um pouco receoso, depois de dar a partida no carro e entrar na rodovia. Está me convidando para passar a noite no seu apartamento que está para alugar. Disse Sherlock, resumindo o que John iria perguntar. John apenas deu um sorriso cansado. Você sabe que isso de falar o que estamos pensando, ou vamos dizer, é bem irritante. E eu só estou convidando porque não quero que o meu parceiro de investigação arrombe mais uma casa no meio da noite para dormir. Provocou John, mas continuava sorrindo. Eu não tenho muito poder de escolha nessa questão, já que minhas outras opções são o apartamento de Mycroft e o cafofo de Jack Morcego. Entre ouvir as lamúrias do meu irmão, a possibilidade de urinarem em mim uma segunda vez e ter um apartamento vazio e tranquilo para pensar, prefiro o seu convite, Joe. Rebateu Sherlock, mas também sorria discretamente. John passou pelo túnel que ficava abaixo das linhas de trem e seguiu para o centro da cidade, na direção da Baker Street. Lá fora, as luzes das casas e edifícios se multiplicavam, enquanto os carros e os ônibus vermelhos tradicionais se acumulavam nas ruas caóticas de uma Londres no fim do dia.